Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Me escutam? Podem teclar pelo chat Sim. mesmo, se não quiserem dar o ar da graça. Oi, Israel. Ah, joia, joia. Perfeito. Boa noite, Keiler. Boa noite, Esther. Bruna, boa noite também. Perfeito, então. Queria só me certificar, né? Porque vai que eu estou dando aula apenas, né? Boa noite, Franciele. Estou dando aula, aliás, estou achando que estou dando aula e, na verdade, vocês não estão me escutando, né? Inclusive, a gente brinca, né? Mas esses dias eu escutei de um aluno mesmo, né? Que quando a gente coloca no modo apresentação, que não é o caso ainda agora, a gente não consegue enxergar vocês, né? A gente só enxerga a nossa apresentação. E se porventura a nossa conexão cai, enfim, né? A gente acaba não identificando que caiu. Né? Daqui a pouco a gente fica falando com ninguém, né, achando que está dando aula. Ele até brincou, o professor, né, não vou citar o nome, ficou acho que dando aula uma meia hora para ninguém. Aí alguém tinha o telefone dele e conseguiu mandar uma mensagem para avisar ele que a aula não estava acontecendo, né? Ele tava, se ele estivesse ainda dando aula, ele estaria conectado com ninguém, né? Então é importante, de vez em quando eu pergunto se vocês estão vivos para ter essa certeza, tá? Para não ficar perdendo tempo aqui, né? De repente tendo que explicar duas vezes uma coisa que vocês, em uma única vez, entenderiam, né? Claro, eu me nego, obviamente, explicar mais de uma vez, né? Mas explicando para alguém, né? Não explicando para as paredes, como dizia meu pai. Boa, pessoal, a aula de hoje, tá? Ela se constitui, na verdade, de uma revisão, né? A ideia é revisar, né? Pelo menos em linhas gerais, com vocês o conteúdo, tá? Eu postei, né? Agora eu vou compartilhar minha tela com vocês, né? Então é justamente agora, né, que eventualmente, se por um acaso a minha conexão cair, né, é um problema porque eu só vou visualizar quando eu entrar nessa tela de novo, né? Mas de vez em quando eu pergunto, né, se vocês estão me escutando, enfim, e aí peço que me digam só um sim, né, no microfone, que tá ótimo, certo? Bom, vou apresentar a minha tela então, certo? Vamos lá. Aparece para vocês a minha tela agora? Aqui a plataforma aula, mais especificamente agora carregando? Perfeito, a Esther aqui já me disse que sim. Bueno, pessoal, então, por incrível que pareça, né, o nosso semestre está encerrando, meus caros. Né? Me lembro que nós tivemos 3 ou 4 aulas, né, presenciais, e é tragicômico, né, a situação, porque nenhum de nós podia imaginar que ficaríamos todo esse tempo sem aulas presenciais, né, sem nos encontrarmos, né. Se alguém nos falasse isso no início do semestre, nós íamos achar que talvez fosse coisa de filme, né, ou de seriado, né. Normalmente agora as séries, né, que estão apresentando assim um perfil mais apocalíptico, assim, né, nem imaginávamos que isso poderia acontecer, né? Eu mesmo, né, esse ano abri uma loja com a minha esposa, né? Já tinha planejado isso tudo desde o ano passado e confesso a vocês que não considerei a epidemia, né, a pandemia, na verdade, do coronavírus, né? Imaginava eu que seria uma H1N1, né, no máximo, onde se implantou o protocolo de higiene, que era a utilização do álcool gel, né, nos estabelecimentos, enfim. Não imaginava que ia passar disso, né? Mas cá estamos, né? Aqui no nosso estado melhor que em outros estados, bem melhores de passagem, né? Porque me parece, né?
basicamente porque houve planejamento, efetivamente, né? Também um pouco de sorte pelo fato de o surto ter iniciado em outra região e não aqui também, né? Então, entendo que tivemos talvez essas duas variáveis aí, né, que nos possibilitaram aí ter números melhores que outras localidades, né? Mas, enfim, o nosso tema da aula não é o coronavírus, né, mas eu não podia deixar de registrar, né, uma vez que o semestre está se encerrando, né, nós já estamos, então, aqui nessa videoconferência de revisão, né, e últimas instruções antes da avaliação semestral, né? Se vocês quiserem depois acompanhar comigo a minha apresentação, vocês podem acessar esse arquivo aqui, né, que eu estou sinalizando aqui com o cursor do mouse, que é o aporte teórico de conhecimento, a revisão propriamente dito, né, que é um PDF com um mapa mental que eu vou utilizar para revisar com vocês o conteúdo. Né? E além disso, né, nós temos as questões de revisão. Tá? Essas questões de revisão valem a presença na aula de hoje, né? A resposta a elas, né? Não necessariamente a visualização da aula, tá, pessoal? A instituição está nos solicitando comprovação da presença via atividades, né? Porque se entende que, né, embora não seja o caso de vocês, mas eventualmente vocês poderiam estar apenas conectados, mas fazendo qualquer outra coisa sem ser assistir a minha aula, né? Enfim, então se entende que a atividade, né? E até porque a atividade é o complemento efetivamente da aula, né? Uma vez que a aula, conforme o regramento da instituição, é composto o aporte teórico do conhecimento e depois o trabalho discente efetivo que se investe, então, na prática por parte do aluno, certo? Então, aqui vão haver as questões. Semana que vem, pessoal, eu vou liberar a prova, né, a avaliação semestral, que tem peso de 6 pontos, tá? Ela vai ficar aberta do dia 24 de junho até o dia 1º de julho, tá? Então, vocês vão ter uma semana para desenvolver ela, tá? Então, poderão fazer com calma, enfim, né? Essa foi a recomendação da instituição, né, que nós liberássemos uma semana antes, né, até uma semana antes, né, e eu estou atendendo essa recomendação. No dia 1º, propriamente dito, eu vou postar aqui, na verdade, um feedback de retorno em relação às presenças, tá, pessoal? Muita gente me questionou ao longo do semestre sobre a questão da frequência nas aulas, tá? Se porventura, como é que estava em relação às frequências, tá? Como eu falei para vocês, as frequências se dá pelas atividades desenvolvidas, né? Pelos TDEs desenvolvidos, e eu vou ter que fazer esse fechamento. Então, nessa semana aqui, enquanto vocês estão fazendo as provas, e eu, entre aspas, estou de mãos abanando, né? Entre aspas, porque eu tenho prova de segunda a sexta. Então, na verdade, na quarta-feira, possivelmente eu vou ter que estar fechando as notas de segunda, né? Mas não vou efetivamente ocupar o espaço ali das 19 às 22 dando aula, né? Eu vou ocupar fechando as notas e também quero fechar as presenças de vocês, né? Para justamente apontar aqueles que porventura ainda precisam fazer alguma atividade para garantir a aprovação por frequência. Tá, pessoal? Só para vocês entenderem, legalmente, tá? O aluno é considerado aprovado, né, se ele tem nota igual ou maior que 7 na pontuação do semestre, né, e se ele tem 75% de frequência. Vejam que, em termos legais, né, a questão da nota mínima para aprovação é algo
que está dentro da autonomia universitária, certo? A universidade pode estipular, né? Tanto que a UBRA mesmo antes trabalhava com média 6, né? Agora trabalha com nota 7, né? Embora sejam conceitos diferentes, porque antes eram notas, era uma média e agora é nota a partir de um somatório, né? Mas assim nós temos essa prerrogativa de estabelecermos a pontuação mínima, né? Coisa que em relação às presenças, por incrível que pareça, não se alterou. Né? Legalmente, um aluno, para obter a aprovação, ele precisa ter 75% ou mais de presença ao longo, né, do semestre, do ano letivo, aí varia conforme a instituição organiza, né, o seu calendário, né, se de forma semestral, de forma anual, há casos até de instituições que trabalham em regime trimestral, né, especialmente no Sudeste, Norte, Centro-Oeste e Nordeste. Então, essa questão dos 75% é uma questão legal. Como até agora não vem nenhuma portaria do MEC indicando, por exemplo, um número menor de presenças, então a instituição está trabalhando com esse 75%, né? Mas aí eu vou avisar efetivamente aqueles que têm nota, né, né, que têm atividades desenvolvidas e que não têm frequência suficiente, tá? Eu vou fazer esse aviso, né, nesse dia aí do feedback, tá? Então, para vocês já saberem, né, por enquanto, né, claro que aqueles, né, pessoal, que porventura sabem que não fizeram várias atividades e que estão a perigo, podem fazê-lo, tá? É só me pedir, não tem problema nenhum, a gente libera e faz. Não precisa deixar para minha revisão final, até porque se de repente falta um monte de coisa vocês fazerem em uma semana, né? Seria o período ali até a avaliação final, pode ser muito pesado, certo? Bueno, considero que vocês todos ainda estão me assistindo, correto? Emitam sons, digam sim aí, alguém, ou tecle no chat e me diga sim aí, só para ter certeza que não estou falando com as paredes. Ah, perfeito. O Israel deu sinal de vida ali, né? E o Kenler, o Felipe, né? A Thaís, todos, a Esther também, a Franciele, né? Escreveram sim, na verdade, né? Perfeito. Então, tranquilo. Normalmente eu imagino que quem está assistindo ao vivo, né, talvez até nem esteja considerando a questão das presenças. Geralmente é o pessoal que não está assistindo ao vivo, né, e que às vezes daqui a pouco nem assiste offline depois, né, é que efetivamente vai ter problemas com as presenças. Mas, enfim, também fica aqui gravado, registrado isso. Bueno, algumas considerações ainda, tá? Depois do feedback esse que eu vou passar para vocês, né? Aí nós vamos ter lá no dia 8 a avaliação final. Que, inclusive, pessoal, a avaliação final ela tem uma diferença em relação à antiga substituição, tá? A avaliação final ela pode ser feita por qualquer aluno. Se porventura algum de vocês, né, ao final da avaliação semestral, né, obtendo a pontuação do semestre, tirou 7 ou mais, mas pensa que fazendo a avaliação final poderá vir a aumentar essa nota, pode fazê-lo, tá? Até porque não há prejuízo nenhum para o aluno. Se vocês não aumentarem a nota, né, fica prevalecendo a pontuação do semestre anteriormente obtida, tá? Então, fica aberta para ambos os casos, quem não atingiu e quem atingiu. Né? Quem não atingiu é a chance de atingir o mínimo de 7 pontos, né? Ou quiçá mais pontos ainda, né? E aquele que atingiu, mas eventualmente considera que tem condições de melhorar, pode fazê-lo também, tá? Fica aberta para ambos essa possibilidade, né? Mas obviamente que aqueles que fecharam o mínimo de 7 pontos na pontuação do semestre, ficam liberados de fazer a avaliação final, salvo se queiram, né? Inclusive, né, pessoal,
para vocês se acostumando, né, quando nós voltarmos ao novo normal, né, nesse encontro aqui de feedback vai ser o dia que vocês vão sinalizar ao professor se vão querer fazer a avaliação semestral ou não, tá? Justamente para o professor ter a quantidade certa de provas, né, a serem impressas para o dia da avaliação final. Né? Mas no caso, como nós vamos disponibilizar aqui na plataforma, né, e ela vai ficar aberta para todos, né, para quem ficou e para quem não ficou, então, né, não há necessidade de me avisar antes, né, simplesmente ir lá e fazer a prova, né, se assim quiser. Certo? Bueno, uma coisa que eu quero ver aqui, pessoal, só para a gente finalizar as questões anteriores, tá? Tem um estudo de caso aqui sobre marketing e retorno pessoal, social, previsto para desenvolver até hoje, tá, pessoal? Como nós temos ainda um número relativamente baixo de entregas, tá? E também porque eu não quero que nenhum de vocês saia correndo agora da minha aula para fazer esse exercício, eu vou ampliar o prazo, tá? Eu vou deixar disponível ainda até amanhã, né? Então vocês não precisam sair correndo da aula agora, né? Para desenvolver essa atividade, né? Tipo, né? Bah, agora que eu vi que o professor lembrou, né? Senão não precisar sair correndo, porque eu vou fazer a alteração dessa data. Se o sistema me permitir, é claro, perfeito, né? Opa, parece que ele abriu aqui como se fosse uma nova atividade. Deixa eu cancelar e tentar de novo aqui. Né? Questões que só a tecnologia pode proporcionar, né? Ela resolve muitos problemas, mas também, às vezes, nos deixa com o pincel na mão. Né? Mas, enfim, vamos lá. Cancelar de novo, vamos ver se ela carrega. Tá difícil. Opa, agora apareceram os dados, né? Que o professor aqui sofre de ansiedade, né? Ele fica apertando muitas vezes os botões, né? Aí meio que dá marcado. Mas enfim. Vamos esperar voltar, certo? Vamos lá. Vou clicar aqui em sala virtual para ver se a coisa anda. O Luiz aqui, aproveitando enquanto está carregando lá, o Luiz perguntou quando saberemos a nota da avaliação semestral. 48 horas após a aplicação da prova, tá? Após a aplicação da prova. Tá? É uma coisa que dá 48 horas depois, isso vai ser o mesmo sistema, tá? Isso não muda. Só uma coisa, pessoal, importante dizer, tá? 48 horas após a ação, por exemplo, tá? Vocês vão ter do dia 1º, então, né, como nós tínhamos visto ali, vocês vão ter do dia 1º, me corrija se eu estiver enganado, até o dia 8, então, para fazer a prova, certo? Elas vão contar do dia 8, né, em diante. Então, vocês têm até o dia 8 para fazer a prova e eu 48 horas após o dia 8, ou seja, eu vou ter que publicar as notas no dia 10, tá? É que não dá para corrigir antes as provas, né? Até porque nós daríamos acesso às respostas para aqueles que de repente ainda não fizeram a prova, né? Respostas já corrigidas, né? Embora as provas vão ter, né, questões oriundas de um banco de questão, né? Eventualmente elas se repetem. Então, isso não vai acontecer de forma 48 horas após vocês realizarem a prova, a não ser que vocês realizem lá no dia 8, aí sim, né, vocês terão 48 horas após, mas se realizarem já no dia 1º, vocês não terão já no dia 3, tá? Vocês só terão a liberação das notas
lá nas 48 horas após a data final de aplicação da prova, tá? Então, só para ficar claro aqui, e eu estou tentando fazer voltar aqui a atividade, mas está meio difícil, né? Então, eu vou avançar no conteúdo, mas já considerem, tá, pessoal? Depois eu já faço a alteração da data da atividade essa que vocês tinham que postar hoje para amanhã, tá? Podem ficar tranquilos que eu vou liberar para amanhã, tá? Não vou me prender mais à plataforma, porque basicamente a gente já esgotou, né, o que eu queria comentar ali com vocês, né? Agora, só porque eu já estava seguindo adiante, né, a plataforma resolveu voltar. Vamos ver agora o quão efetiva está esta volta, né, para já fazer essa alteração, né? Eu prefiro fazer as coisas na hora mesmo, né? Do que deixar para depois sempre, né? Embora, né? Nesse caso aqui, né? Se eventualmente eu me esquecesse e alguém reclamasse, obviamente eu liberaria, né? Porque né, palavra é palavra, ainda mais a palavra está gravada, né? Brincadeira, né? Independente de estar gravada ou não, né? Eu particularmente ainda sou da época da palavra ao fio do bigode, né? Mas enfim, né? Vamos lá. Né? Vamos aqui. Deixa eu alterar então a atividade da aula passada, então, para entrega até amanhã. Perfeito. 18. Para quem estranhar esse feitoria lomba grande, tá? Isso eu falava na época da minha adolescência, né? Para quem mora no Vale dos Sinos, né? Existe um trajeto de ônibus que tem esse nome, né? Feitoria Lomba Grande, que são bairros, distritos, enfim, lá de Novo Hamburgo. Né? Se alguém souber mais acerca dessas localidades, por favor, pode corrigir aí no chat, se quiser abrir o microfone também, fica bem à vontade, tá? Só para vocês entenderem aí de onde o professor tirou isso, né? Bueno, pessoal, quem quiser me acompanhar agora, especificamente na revisão, vocês podem acessar o arquivo aqui, né? Esse aporte teórico do conhecimento, revisão, certo? Que nada mais é do que esse arquivo aqui que eu estou abrindo agora na minha tela. Né? Provavelmente vocês vão olhar e achar que está muito pequeno, tá? E realmente está, né? Eu vou colocar ele aqui, vocês podem ampliar ele, né, pessoal? Então, para ler ele, vocês podem, por exemplo, eu botei em 125%, mas dá para botar em 400%, né? Aí ele já se torna bem mais legível, né? Então, vocês podem fazer isso, né, na hora de acompanhar, tá? Eu vou botar aqui no modo de tela cheia, né, que vocês vão olhar, bah, mas professor, ficou menor ainda. Sim, mas agora eu vou dando uns Ctrl mais aqui, pelo menos quando eu não estava apresentando isso dava certo. Ah, perfeito. Então, meus caros, como iniciamos essa disciplina? Tá? Nós iniciamos ela, né, administração de marketing, a partir dos conceitos essenciais e fundamentais. Né? Lá na primeira aula, eu disse para vocês o quê? Que o marketing era o quê? Um processo social que envolvia trocas, né, a fim de satisfazer necessidades e desejos dos clientes. Né? Então, o marketing, né, entre outros conceitos, né, ele leva essa pecha, né, de ser um processo social, né, que envolve relações de trocas, né, entre pessoas e empresas ou entre empresas, né, a fim de satisfazer necessidades e desejos dos clientes, certo?
Também, ainda nessa primeira aula, eu falei para vocês que o marketing, né, ele é oriundo da economia. Tanto que alguns dos, vamos dizer assim, maiores marqueteiros a nível internacional, aqueles mais conhecidos, né, Philip Kotler, Michael Porter, eles são economistas de formação. Né? E aí foram para uma ênfase, né, que se chama mercadologia, foram estudar o mercado, né, dentro da economia. E aí isso, posteriormente, acabou, né, acarretando em escolas de marketing a nível de pós-graduação nos Estados Unidos, tá, pessoal? Nos Estados Unidos, administração, marketing, outras áreas aí, elas são todas a nível de pós-graduação, tá? Então, em termos econômicos, né, nós teríamos dois tipos de economia, de sistemas econômicos, né, possíveis, né, o sistema dirigido para o mercado, né, oriundo do nosso sistema que a gente conhece como capitalismo, né, onde nós temos a economia sendo regida pelo mercado, né, pelas relações de procura e oferta de bens, né, mercadorias e serviços. E já o sistema planejado seria o sistema socialista, né, onde o governo controla a produção de bens, produtos e serviços, né, e determina quantidades para cada um, para cada membro da população. Né? Dentro dos sistemas dirigidos para o mercado, né, aqui dentro do capitalismo, é que surgem, então, os estudos de mercadologia. Inclusive, pessoal, alguns cursos de administração no Brasil, eles não possuem disciplina de marketing, eles possuem a disciplina de mercadologia, né, que, como o próprio nome já diz, logia, estudo, né, e mercado, estudo do mercado. Geralmente são aquelas instituições onde se preza muito a questão de preservação da nossa língua portuguesa, né? Então, se utiliza o termo mercadologia, que seria, né, o mesmo que marketing, né? Seria sinônimo de marketing, certo? Então, basicamente, na nossa primeira aula, né, nós introduzimos esses conceitos, né? Já na segunda, aliás, desculpa, ainda nessa primeira aula, né, nós falamos ainda da diferença entre cliente e consumidor, né, uma vez que o cliente, né, não necessariamente é o consumidor do nosso produto. E aí vocês devem recordar que eu dei o exemplo dos pais, que são clientes de marcas de fralda descartáveis, né? Enquanto que, na verdade, o consumidor dessas fraldas são os filhos deles. Né? Vocês devem recordar disso. Né? Além dessa questão, né? Desculpa, já na aula seguinte, né? Aí sim, né? Nós falávamos de todos esses conceitos aqui, que eu já vou falar, só vou abrir aqui para autorizar mais um colega a ingressar na aula, tá, pessoal? Eu peço que vocês geralmente prezem por entrar com o usuário Ubra quando vocês ingressarem na sala, tá? Porque aí eu consigo autorizar, aí eu nem preciso autorizar a entrada, não preciso trocar de tela, tá? Mas tranquilo, também, sem maiores problemas. Vamos lá. Agora, falando, então, desses conceitos, né, de necessidade e de desejo, primeiramente, né? Vocês devem recordar que a gente colocou um exemplo de necessidade, um carro para alguém que trabalha como vendedor, né, que precisa visitar os seus clientes, né? Isso é uma necessidade desse vendedor, né? Já um desejo já é algo além, né? Eu, como vendedor, posso ter um carro 1.0, né? Simples, né? Sem grandes acessórios, ou posso ter, né, uma Ferrari,
né? Aqui um desenho seria de um carro de Fórmula 1, né? Para simbolizar, né, a questão de um carro de maior porte, né? Um carro 2.0, enfim, um carro que não fosse o básico, né? Já é um desejo, né? Já que basicamente eu posso comprar um carro para atender a minha necessidade de locomoção para as minhas vendas, certo? Bueno, passando de necessidade e desejo, né, nós temos outros conceitos aqui que precisamos distinguir. Né? Um deles é a demanda. Né? Eu posso ter a necessidade, eu posso ter o desejo de comprar algo, mas não necessariamente eu gero demanda para aquele produto ou serviço que eu necessito ou desejo. Eu só vou gerar demanda uma vez que esse meu desejo, essa minha necessidade, for respaldada pelo poder de compra. Né? Ou seja, eu tenho posse suficiente para comprar aquele bem. Vou dar um exemplo, né? Eu particularmente estava vendo, né? Agora brequei um pouco esse processo. Eu estava vendo uma residência nova para morar com a minha família. Obviamente que eu tenho um orçamento possível. Né? O meu desejo é de comprar uma mansão em Beverly Hills, por exemplo. Né? Mas eu não estou com bala na agulha para isso. Né? Acho que fica bem claro, certo? Depois, a satisfação, né, que também é um conceito bem intrínseco ao marketing, né? A satisfação envolve a saciar uma necessidade. Eu estou com sono, vou dormir, né? No momento que dormi a quantidade de horas necessárias para o meu descanso, eu saciei essa necessidade. Né? Eu comprei um carro para minha locomoção da minha família, né? Da minha locomoção de trabalho, por exemplo, eu saciei uma necessidade, certo? Outros conceitos importantes, tá, pessoal? O valor, né, que é algo que varia muito, né, de pessoa para pessoa, né? Cada um de nós percebe valor nas coisas de forma diferente, né? Por exemplo, as meninas, né, a Bruna, a Andressa, a Thaís, a Júlia, a Ivanessa, a Catiele, a Esther, né? Acho que não esqueci de nenhuma aqui. Todas elas, se eu perguntar qual o atributo que elas mais valorizam num carro, se é segurança, se é conforto, se é motor, né, se é o visual do carro, muito possivelmente elas vão ter uma opinião. Né? Já se eu perguntar para os meninos, para o Israel, para o Luiz, né, para o Wesley, para o Éder e para o Guilherme, qual atributo eles priorizam, possivelmente eles podem dizer que seria um motor, por exemplo, enquanto que as mulheres iam privilegiar talvez o fator estético. Pessoal, eu vou abrir um parênteses aqui só para uma pergunta da Franciele, que de fato é importantíssima e eu me equivoquei, tá? Eu falei a prova do dia 1º ao dia 8, né? Desculpa, a prova, a avaliação semestral, será liberada na quarta-feira que vem para vocês, dia 24, até o dia 1º, certo? Vocês vão poder fazer a prova nesse período. Né? E aí sim, 48 horas depois, dia 13, eu vou estar publicando as notas. Tá? Então, fazendo uma retificação daquela informação anterior. Eu até quero ver se depois no vídeo que eu vou disponibilizar para quem não pôde assistir online, eu já vou dar uma cortada nesse trecho, né, onde eu me referia até o dia 8 como data para fazer a prova. Não, é 24 até o dia 1º. Tu tá certa, Franciele. Muito obrigado, inclusive,
pela correção, né, para que não houvesse confusão aí nessa questão, certo? Me escutam ainda, né, pessoal? Eu não estou apresentando para as paredes, né? Pelo visto, acredito que não. Bueno, vou voltar aqui, então, para a apresentação, né? E aí, falei antes que a percepção varia de pessoa para pessoa, né? Inclusive aqui eu citei a questão de gênero, né? Que meninas podem preferir algo e meninos outra, mas de fato, né? Entre nós mesmos, né, pessoal, podemos ter diferenças significativas, sendo membros do mesmo gênero ou não, né? Então, percepção de valor é algo bem particular e bem pessoal, né? Por exemplo, eu hoje, por exemplo, gosto de tomar cerveja artesanal, só que a cerveja artesanal, né, pelo fato dela não ser produzida em tão larga escala como as cervejas comuns, ela é mais cara. Eu compro, né? Mas efetivamente muita gente, né, não vê motivo, né, para isso. Inclusive a minha esposa é uma que é bastante crítica, né? Ela acha cervejas artesanais muito fortes, enfim, né? Ela não dá um tostão a mais por uma cerveja artesanal, né? Eu já dou, né? Mas é uma questão de percepção de valor, né? Eu valorizo, né, a cerveja artesanal, coisa que, por exemplo, ela já não faz, né? Pessoal, ainda nessa mesma aula, né, nós falamos sobre a questão da troca, né, da venda propriamente dita. Né? Ela pode ser transacional, especialmente quando frustrar as expectativas do consumidor, né? O consumidor não ficou satisfeito com aquela aquisição e não volta mais na minha empresa. Né? Ele faz uma única transação, por assim dizer. Né? Pessoal, ainda em alguns mercados, né, muitos vendedores acabam ainda adotando essa linha transacional, especialmente em produtos de grande valor, né? Carros, imóveis em si, porque eles entendem que, como não é algo que tenha tanto giro, que as pessoas estejam trocando toda hora, né? Eles acabam enxergando muito aquela venda naquele dia, enfim, né? E meio que às vezes sem se importar tanto com as consequências. Mas isso efetivamente tem mudado, né, especialmente no setor automotivo, né, se tem trabalhado muito até a questão de aquisições, né, casadas, entre aspas, né, onde eu compro um determinado automóvel, né, e com o passar dos anos, né, eles inclusive me garantem um certo valor na troca pelo mesmo carro novo modelo, né, ou se o modelo for descontinuado, de um novo modelo da marca, né, que é uma forma já de buscar o que? Relacionamento, né, ou seja, que a pessoa realize várias transações com a empresa, né, ao longo, né, da vida de ambos, gerando fidelização e lealdade desse consumidor junto à empresa. Para isso, né, pessoal, obviamente que eu preciso atender ou exceder as expectativas, né? Inclusive, eu lembro que isso aqui foi na terceira aula, para ser mais exato, eu falei segunda, né? Mas é que na primeira aula, se não me engano, eu só apresentei o plano de ensino, na segunda, efetivamente, né? Apresentei lá os primeiros conceitos de marketing, nessa terceira aula que a gente falou sobre isso, inclusive realizamos um estudo de caso, né, onde vocês, na verdade, um exercício, onde, na verdade, vocês eram convidados a apresentar algum caso de, naquela oportunidade, de frustração das expectativas, né, que é algo que, infelizmente, também acontece, certo? Ainda um outro conceito trabalhado,
né, pessoal, foi a questão do B2B, né, e do B2C. Qual a diferença? B2B é business to business, né, ou seja, negócios para negócios, e B2C é business to customers, né, que seria negócios para consumidores, né, nesse caso, o que a gente chama aqui localmente de consumidor final, né, ou seja, ou eu vendo, né, diretamente para o meu consumidor final, ou eu vendo para empresas, né? Claro que aqui, até falo diretamente, né, na verdade, eu posso muitas vezes ter intermediários aqui, que depois nós vamos falar lá no nosso P de praça, lá dos 4 Ps, né? Mas o B2B, então, negócio para negócio, quando o meu negócio é centrado em venda para empresas, né? Vamos pegar grandes empresas aí brasileiras, Votorantim, Gerdau, tem presença muito forte aqui no B2B, né? Ou seja, vendendo para outras empresas, né? Não que elas não trabalhem com B2C, né? Mas em um nível bem menor. Bueno, e ainda nessa aula nós falamos sobre os participantes de marketing, né? Antes nós diferenciamos consumidor de clientes, né? Mas também quem participa das atividades de marketing junto conosco são os nossos concorrentes, né? Ou seja, nós temos que, uma vez que o marketing é mercadologia, é estudo de mercado, nós temos que analisar sempre a concorrência, né? Inclusive, uma das funções de marketing é gerar posicionamento, que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouquinho. Então, os concorrentes, né, obviamente a gente tem que olhar fornecedores, né, uma vez que, inclusive, os fornecedores podem nos dar produtos de maior ou menor qualidade do que os nossos concorrentes, podem nos oferecer maiores ou menores preços do que os concorrentes, então eles incidem diretamente sobre o produto ou o serviço que eu vou entregar ao meu cliente. Né? As empresas, em geral, né, também são participantes de marketing, especialmente quando a gente fala de B2B, de B2B mesmo, e dos intermediários, né? A gente pode ter varejistas, distribuidores aí que trabalham conosco na questão mercadológica, certo? Bueno, agora indo para alguns outros assuntos aqui visto nas demais aulas, né? Na aula seguinte nós tratamos de ambientes mercadológicos, né? Onde nós abordamos, né, o macroambiente, mais especificamente, ou também conhecido como ambiente externo. Né, quais variáveis que nós, enquanto especialistas em marketing, precisamos observar. Né? Então, primeiro aspecto do ambiente externo, a demografia. Né? Onde que nós estamos localizados? Qual é a população daquela região? Né? Ela é bastante povoada, é pouco povoada, né? Tudo isso é importante, né? Até para mim estabelecer o tamanho do mercado onde eu estou atuando. Né? Não obstante aos aspectos demográficos, eu também tenho os aspectos econômicos do meu ambiente externo. Né? Como é que é a economia do local onde eu estou inserido? Né? Por exemplo, eu tenho uma loja no centro da cidade. Que tipo de público vai ao centro da cidade? Né? Qual é o perfil econômico? São de classes A, de classe B, de classe C? Né? Tudo isso eu tenho que identificar, né? Justamente até para saber se o meu produto está adequado ao perfil econômico do local onde eu estou situado. Né? A questão natural, né, que aqui eu poderia dizer as questões relativas à natureza, né, do local. Então, é uma região de clima ameno, ou é uma região onde as 4 estações do ano são bem definidas, né? Isso eu tenho que identificar, né, justamente para dispor os produtos da minha loja
né, de acordo com o clima, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, normalmente nós trabalhamos sempre com duas coleções, outono e inverno e primavera-verão. Já no Nordeste, né, muito pouco, eventualmente, claro, a gente vai ter algum produto, né, outono e inverno, né, mas um volume muito menor do que nós temos aqui nas lojas do Sul, né? Eu digo que ainda vamos ter alguma coisa lá, porque eu passei frio na Bahia, tá, pessoal? Isso é algo que eu posso dar testemunho para vocês, tá? A primeira vez que eu fui para Salvador fez 18 graus lá. Parece piada, mas fez mesmo, né? Chega a ser cômico, mas eu juro para vocês que fez 18 graus quando eu fui lá. Né? Os baianos, obviamente, estavam batendo queixo, né? Eu estava de camiseta de manga comprida, bem tranquilo. Não estava de manga curta, não vou mentir para vocês, mas estava de manga comprida. Praia, aquela vez, nem pensar. Né? Ainda bem que a vida me permitiu voltar à Bahia mais vezes. Né? Depois, os aspectos tecnológicos, né? Então, por exemplo, se, né, nós estamos num país, né, por exemplo, com 5G já disponível ou não, né, aqui no Brasil tá ainda se discutindo algumas questões relativas a essa tecnologia, né, então, por exemplo, se eu já tenho à disposição uma rede 5G, eu consigo ter um ambiente mais favorável ainda ao comércio eletrônico, né? Nas condições atuais de 4G já está bem desenvolvido, né? Inclusive surpreendendo muita gente, né? Nesse ambiente de pandemia, né? O quanto pode se operar nesse mercado, né? Muita gente está migrando agora para esse mercado forçosamente, né? Está enxergando as oportunidades aí que esse mercado está oferecendo. Além disso, as questões políticos legais, né, também são uma questão importante, né, pessoal? Existem algumas redes, por exemplo, que já saíram do país por entenderem que esse ambiente é muito instável, né? Lembro do caso do Walmart, né? Não tanto pela questão política, né? Mas na questão legal, tributária especificamente, né? Tenho depoimento, embora isso não tenha saído para a imprensa, eu tenho depoimento de colaboradores que disseram, né, que o Walmart saiu porque não aguentou a carga tributária fiscal, que aqui no Brasil é muito pesada, né, e inibia muito a margem que o Walmart tem em relação à comercialização que faz em outros países, né? Então é algo que influenciou, né? Não obstante, ainda dentro dessa questão legal, tributária aí, né? Nós temos vários casos, né, de empresas ali do Vale do Rio dos Sinos, do polo calçadista, que acabaram indo para o Nordeste por custos menores de ICMS, né? Então é algo que influencia significativamente, né, na vida das empresas. Né? E em termos culturais, né, também isso pode acarretar grandes desafios para as organizações. Tá? Por exemplo, uma empresa que vende erva mate. Né? Aqui no Sul, né, é tranquilo no Rio Grande do Sul. Né? No Paraná também, porque eles consomem o tererê. Né? Mas culturalmente nós tomamos o mate, né, quente e eles tomam gelado. Né? Tem uma diferença cultural aí bastante grande. Né? Por exemplo, uma propaganda que nós vamos fazer da nossa erva no Rio Grande do Sul deve ser diferente da propaganda feita da mesma erva no Paraná. Né? Aqui a gente vai talvez mostrar uma roda de amigos, né, tomando um mate quente, né, e lá frio. Né? Então, são itens bastante significativos. Pessoal, aqui acabou saindo um errinho aqui, tá?
Isso aqui era para estar mais próximo, né? Não era para ter atravessado aqui a questão de marketing de serviços, né? Só destacando, né, que o ambiente externo, né, ele é muito estudado na nossa análise SWOT, né, ou análise fofa, né, aquela que trabalha as forças, as oportunidades, as fraquezas e ameaças, né, que aí justamente se trabalha além do ambiente externo, o ambiente interno também, certo? Bueno, já passando para marketing de serviços, né, aqui já saiu um pouco da ordem cronológica das aulas, né, eu vou destacar aqui, né, a questão do momento da verdade, né, o que é o momento da verdade que nós vimos no material, né, são todos os momentos de encontro entre a empresa e o cliente, né, de interação entre os dois, onde nós temos oportunidade de encantar, de satisfazer ou até mesmo de exceder as expectativas daquele cliente, né? Todos esses momentos, né, o conjunto desses momentos vai formar o ciclo de serviço, né? Ainda dentro dessa aula de marketing de serviços, outro conceito importante é a questão da diferença entre mensurar a qualidade de produto e serviços, né, e mensurar, aliás, desculpa, a diferença entre mensurar a qualidade de produtos e mensurar a qualidade de serviços. Né? Normalmente, para que eu possa medir a qualidade de um produto, é só eu visualizar, né, a diferença em termos de especificações desse produto, né, se ele atende ou não, se ele está com a medida adequada, né, e tudo mais. Né. Já no caso do serviço, já eu não tenho um bem tangível, né, por exemplo, como essa garrafa plástica aqui, para poder medir, para avaliar, né? Vai estar muito mais relacionado, né, à percepção de valor de cada um de nós, né? Obviamente que o produto também está ligado à percepção de valor, né? De repente eu paguei R$ 10 essa garrafa, vocês não pagariam nenhum real, né? Mas, de fato, né, se a gente for comparar, né, um produto, a gente inclusive consegue colocar daqui a pouco lado a lado produtos concorrentes para fazer a análise, né? Já no serviço isso fica inviável, já que em geral, já que eles não são tangíveis, certo? Pessoal, tranquilo até agora, estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Emitam sons ou digitem aí no chat. Perfeito, perfeito. Obrigado, Israel. Uhum. Só para que eu tenha certeza que vocês me escutam, né? Que de repente não caiu a minha conexão. Bom, voltando lá, né? Então vamos aqui para outros conceitos aqui do marketing, né? Um dos conceitos que nós trabalhamos foi relacionado à pesquisa de marketing, né, também conhecida como pesquisa mercadológica, né, qual é o principal objetivo de uma pesquisa mercadológica? É que eu venha conhecer o meu cliente, né, eu quero conhecer quais são os gostos, quais são as preferências dele, né, e eu posso fazer isso de duas formas, a partir de pesquisa em fonte primária ou em fonte secundária. Pessoal, fontes secundárias, tá, vão ser órgãos governamentais, como o IBGE, o Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, né, que vão me dar dados suficientes sobre a população de um determinado local para que eu possa conhecer. Né? Lembra para vocês que antes nós falávamos lá do ambiente externo e falávamos de dados demográficos, né, de dados econômicos, né, nesses órgãos governamentais eu consigo muito disso. Né? É uma forma de eu fazer uma pesquisa de marketing, né, sem gastar
Nada, praticamente, né? Uma vez que eu só preciso ir atrás desses dados e examiná-los, né? Claro que para uma análise mais profunda eu preciso da fonte primária, que é quem? Que é o cliente, que é o consumidor efetivamente, né? Ou pelo menos alguém muito próximo dele, né? Onde eu vou poder utilizar de duas alternativas de abordagem. Eu posso trabalhar com uma abordagem quantitativa, né? Trabalhando com perguntas fechadas, né? Onde eu vou buscar analisar a frequência de respostas, né? E posso trabalhar com diferentes tipologias, né? E eu coloquei lá para vocês, né, as diferentes tipologias, né? Um texto do Matar, né, que é um livro especificamente sobre pesquisa de marketing, né, onde ele traz todos os tipos, tá? Aqui eu trago mais os principais, tá? Então, por exemplo, eu posso usar questões na chamada escala Likert, né, que vão medir grau de satisfação, nível de concordância e grau de importância, ou grau de importância. Pessoal, essas de grau de satisfação geralmente aquelas que vocês têm que trabalham com plenamente satisfeito, satisfeito, nem satisfeito, nem insatisfeito, insatisfeito e totalmente insatisfeito. Nível de concordância, desde o concordo plenamente ao discordo totalmente, né? E já o grau de importância, né? Desde o sem importância até o muito importante, né? Normalmente se trabalha aqui, pessoal, nesses itens aqui, nas pesquisas de escala Likert, né? Sempre se trabalha, na verdade, não normalmente com números ímpares, né? Eu vou ter lá respostas que vão de 1 a 3, de 1 a 5, de 1 a 7 ou de 1 a 9, né? Normalmente o mais comum é de 1 a 5, né? Como eu falei para vocês, por exemplo, aqui no nível de concordância, concordo plenamente, concordo, nem concordo, nem discordo, discordo e discordo totalmente. Depois dessas questões na escala Likert, um outro formato muito utilizado é o de escala, né? De escala ordinal ou de escala nominal. A escala ordinal normalmente é aquele tipo de questão onde eu sou convidado a ordenar o meu grau de preferência. Então, eu vou colocar lá, como eu falei para vocês antes, numa pesquisa relativa a automóveis, né? Quais são os itens que eu mais valorizo, né? Então, vai constar lá, enumere de 1 a 5. 1 para o critério que você mais valoriza e 5 para o que menos valoriza. Então, vai ter lá, por exemplo, estética, motor, opcionais, enfim, né? Então eu vou numerar lá. Para mim, o mais importante é o fator estético. Então ele é o número 1. Depois é o motor, é o número 2 e assim por diante. Já a escala nominal, pessoal, eu peço para a pessoa me indicar a preferência, né, entre diferentes nomes, né, para eles assinalarem qual a preferência deles entre diferentes nomes. Então, eu posso usar isso para marcas, né? Que marca de refrigerante você prefere? Agora botar lá Pepsi, Coca-Cola, Fruc e todas as outras mais que houver, né? Ou, né, pode ser aquelas pesquisas de candidato, né? Dentre os candidatos que concorrem à eleição para a prefeitura em 2020, né? Em qual destes você irá votar? Luiz Carlos Busato, Jorge Wecked, estou dizendo aqui os de Canoas, né? Que eu relativamente recordo, Lagranha, né? Então vai ter o nome de todos ali, certo? Depois, uma outra possibilidade, e aí geralmente feito de forma prévia, a pesquisa quantitativa e a qualitativa, né? Que é onde eu realizo perguntas abertas, né? Posso fazer esse tipo de pesquisa com a minha equipe de vendas, né? E com a de pós-vendas, né? A partir de consulta a especialistas. Por que a equipe de vendas e pós-vendas? Porque são os caras que estão mais próximos do meu cliente. Eles que estão enxergando ali no dia a dia, têm contato com o cliente, são a nossa linha de frente. Por isso, né,
a preferência, então, em investigar junto a eles. Posso fazer consulta a especialistas, né? Então, na área, enfim, quais são as tendências que estão vindo. Grupo focal, posso convocar alguns clientes, né, específicos, daqui a pouco eu posso pegar, né, dependendo do meu negócio, daqui a pouco, as minhas grandes carteiras, né, então vou trabalhar com um grupo mais reduzido de clientes, mas aqueles que são os principais, né, e posso trabalhar com várias entrevistas também, com um público até maior, né, muitas vezes, né, para gerar dados para essa pesquisa quantitativa aqui. Né? Elas não são, eu não diria, muitas vezes as pessoas veem elas como opostas uma à outra, não, elas são incrivelmente complementares, na verdade, né? São bem importantes, tanto uma quanto a outra, certo? Então, ainda indo mais adiante aí nos nossos conceitos de marketing aí vistos ao longo do semestre, nós temos agora um mix ou um composto de marketing, né? Também conhecido como 4Ps. Obviamente existem já variações, 4Cs, até 8Ps, enfim, existem inúmeras, tá, pessoal? Mas basicamente o que vocês precisam saber é o bom e velho 4Ps, né? Porque de fato todas as outras elas derivam, né, desses 4Ps, todas as demais classificações, né? Então, o primeiro P, nós temos a questão de promoção dos produtos e serviços, né? E aqui não é promoção, né? Isso me lembro que eu falei em aula. Agora, acho que talvez eu tenha falado no semestre anterior ainda, não nesse semestre, porque a gente não chegou a ingressar nos 4Ps, ao que eu me recordo, pelo menos não de forma presencial. Né? Mas nesse item de promoção aqui, de promover, né, eu não estou me referindo à promoção no sentido de compre dois, pague um. Né? Eu estou dizendo aqui no sentido de promover o produto ou o serviço. Né? E aí, para isso, pessoal, um dos elementos para que eu consiga fazer a promoção é a propaganda. Né? E essa propaganda ela tem que levar em consideração esses 4 itens aqui, do AIDA, né? Atenção, interesse, desejo ou ação. Né? Então, quando eu for publicar algum anúncio nas mídias sociais ou nas mídias tradicionais, eu tenho que primeiramente atrair a atenção daquele que está assistindo, né? Ou daquele que está passando, está rolando a tela. Né? Gerar chamar a atenção dele, procurar despertar um interesse, né? Quiçá o desejo por aquele produto ou aquele serviço que eu estou anunciando e finalizar isso com a ação. Né? Pessoal, cada vez mais está se trabalhando, né, fortemente essa questão, né, de encurtar, né, o caminho do cliente até o produto. Né? Então, cada vez mais, por exemplo, as próprias mídias sociais, Facebook, Instagram, entre outras, né? Normalmente elas trabalham com botões de ação ali, né? Onde tu já pode muitas vezes clicar ali no produto e ele já te redireciona para o site de e-commerce da empresa. Né? Claro que há muitos produtos no Instagram que ainda não tem isso, né, das pequenas redes, mas das grandes redes em geral isso já está linkado, né? Tu clica ali no produto, já te remete para o e-commerce lá para tu já comprar o produto, né? Tá procurando se encurtar esse espaço, né? De não que a pessoa olhe lá o produto na tua rede, na rede da empresa e aí ela, por iniciativa própria, vá no site. Não, já está ali, quer comprar, clique aqui, né? Quer mais informações, clique aqui, né? Justamente para gerar essa ação, né, que preferencialmente seja a de compra, de aquisição do produto. Né? Mas para a gente ser efetivo nessa comunicação aqui junto ao meu cliente, eu tenho que primeiramente entender quem é o meu público-alvo, né? Quem são os consumidores que eu pretendo atingir, né, com as minhas promoções e com minhas vendas. E aí, mais recentemente, tem se trabalhado um item mais específico ainda. Quem são as personas, né, que
para quais eu devo dirigir a minha propaganda, né, as minhas ações de comunicação acerca dos meus produtos e ou serviços. Né? A persona nada mais é do que a personificação do meu cliente ideal. Né? Ou seja, né, quem é o cara que eu estou querendo atingir? É o Igor, que tem pós-graduação, né, tá na meia-idade, né, vamos pensar no público para cerveja artesanal, já tem uma carreira consolidada, enfim, né, eu vou trazer todo um perfil que vocês, inclusive, né, fizeram numa das atividades de aula, né, já na plataforma, né, porque nós estávamos já em distanciamento social, né. Depois, pessoal, um outro item importante aí dentro dos meus 4Ps é a praça, né? Que hoje, né, a gente já pode dividir num ambiente físico e num ambiente digital. Né? No ambiente físico tradicional, eu tenho todos os canais de vendas. Né? Então, pode ser um canal de venda mais direto, né, como um ponto de venda, né, uma loja de fábrica. Por exemplo, nós temos muitas, especialmente aqui na Serra, de imóveis, né, em Santa Catarina, de roupas, né, ali naquela região de Sombrio, enfim. Né, podemos trabalhar diretamente, então, sem intermediários, como com a utilização de intermediários, como varejistas, como distribuidores. Né. E, por outro lado, né, em termos de praça digital, né, nós temos as próprias mídias sociais, que eu citei aqui, o próprio site da organização, né, com e-commerce já operante, blogs, eventualmente, né, isso é uma questão que tem sido trabalhado muito fortemente pelas empresas, né, elas emitem, né, montam um blog, né, por exemplo, uma empresa de turismo monta um blog falando sobre regiões turísticas do mundo, né, e aí lá no final do blog ela convida, né, a conhecer os roteiros da CVC, por exemplo, se fosse um blog da CVC, né, justamente para a partir da leitura, né, despertar a vontade, né, naqueles que despertou a vontade, daqui a pouco concluam a ação e comprem um pacote aí turístico. Né, e outros como Reclame Aqui, né, pessoal, no sentido de atender, né, da melhor forma possível as eventuais reclamações, né, porque muitos clientes vão em redes como essa, Reclame Aqui, Reclamão, entre outros, né, para escolher se vão efetivamente comprar daquele fornecedor ou não. Né? Então, esses itens aqui relacionados à praça. Né? Já em relação ao produto, né, primeiramente eu tenho que entender, né, procurar compreender qual vai ser a minha vantagem competitiva em relação ao produto ou ao serviço da concorrência. Né? Vai ser preço? Vai ser qualidade? Eu vou oferecer algum grau de diferenciação? Né? Ou os meus custos vão ser menores para que eu possa oferecer um preço menor do que a concorrência? Né? Ou até mesmo que eu vou focar em um determinado segmento da população ou até mesmo um nicho. Né, pessoal, quando a gente fala em mercado, né, nós podemos falar no mercado de investimentos, né, podemos ter como segmento os aplicadores, né, aqueles que aplicam o dinheiro, né, e como nicho de mercado, aqueles que aplicam em mercado de derivativos, não o mercado de capitais, que é o mais conhecido dos investidores, mas sim o mercado de derivativos, né, que trabalha com boi, ouro, entre outras coisas aí. Né, é um nicho bem mais específico. Né? Por exemplo, a XP atua no segmento, mas não atua no nicho, por exemplo, do mercado de derivativos, pelo menos não que eu saiba. Né? Se alguém tiver alguma informação talvez mais atualizada nesse sentido, por favor, né, pode falar. Né?
Lembrando que essas três aqui, diferenciação, foco e custo, são aquelas estratégias competitivas genéricas do Michael Porter, né? Que normalmente as empresas, para garantir seu lugar no mercado, trabalham em uma dessas estratégias aqui, né? Isso aqui eu dei uma parte de um capítulo de um livro para vocês lerem lá no início do semestre, já na fase remota da disciplina, né? Mas lá no início do semestre ainda. É importante, pessoal, ainda sobre os 4 P's, né? Posicionamento não é um dos P's, tá? Mas eu fiz esse link aqui dos 4 P's com o posicionamento, porque as escolhas que nós fizermos em relação à promoção, à praça, o produto e o preço, vão interferir significativamente na posição de mercado que eu desejo ocupar. Por exemplo, se eu quero ser líder, muito provavelmente eu vou ter que ter menor preço, ou ter um diferencial que as pessoas julguem justo, né, me pagar por aquele diferencial, né? Então, o meu produto ele tem que ser mais barato ou ter um grande diferencial que me gere domínio do mercado. Um exemplo aqui, né, pessoal, vocês vão dizer, mas geralmente quem domina o mercado é o do preço baixo. Sim, geralmente é, mas vamos pegar o exemplo dos refrigerantes Cola, né? A Coca-Cola é mais cara que a Pepsi, mas ainda assim é líder, né? Porque se entende que vale a pena pagar mais. Ela é diferenciada em relação à Coca-Cola, pelo menos a maior parte da população acha isso, né? Mesmo que eu ou vocês eventualmente podemos não achar, né? Então o preço, né, e o produto estão muito linkados aí à questão de eu ser líder. Outra questão, pessoal, já que a gente usou o exemplo da Coca-Cola, tá? A Coca-Cola investe fortemente para ser líder de mercado na questão da praça, né? Dos canais físicos aqui, né? A ideia da Coca-Cola é que você não precise andar em mais de uma quadra, né, para encontrar um ponto de venda deles, né? Então, vocês veem que, né, esses P's aqui vão interferir diretamente na posição que eu vou ocupar naquele mercado em que eu atuo, né? Não esquecendo que também a Coca-Cola, por exemplo, é uma que trabalha muito fortemente a promoção, né, a comunicação dos seus produtos. Né? Isso vale mesmo para a empresa seguidora, né? Aquela que segue a líder, né? Mas não a desafia. Né? Ou seja, a Pepsi hoje a gente pode dizer que ela é uma seguidora, né? Ela já foi bem mais desafiante. Né? Hoje aquela propaganda do pode ser é muito mais se reconhecendo como seguidor do que ela fazia antigamente quando se colocava no papel de desafiante. Né? E também é ocupante de nicho, né? Aquela que vai ocupar um nicho específico do mercado. Aqui vamos pegar no mercado de refrigerantes, poderia ser a Gatorade, né, que trabalha com um refrigerante, não é um energético, né? Ele é um isotônico, né, mais especificamente. Inclusive, até acho que o Gatorade é de uma dessas marcas, da Coca-Cola ou da Pepsi. Agora, confesso para vocês que não vou me recordar. Certo? Tranquilo até agora, pessoal. Vocês querem comentar algo, dúvidas? Não me deixem só. Bom, eu estou vendo as caras de vocês aqui, né, ou pelo menos os ícones, né, aqui de vocês ligados, então é porque está todo mundo assistindo ainda. Beleza, ou pelo menos com o computador ligado. Né? Vamos seguir adiante. Bom, depois disso, meus caros, uma outra questão que a gente trabalhou também foi o comportamento do consumidor. Tá? Primeiramente nos papéis, né, do consumidor, né, que ele pode ser o usuário do produto, né, ele pode não ser o usuário, mas ser quem decide, né, eventualmente, não é o meu caso, tá, mas vamos supor que a minha mulher não dirigisse, tá,
ela não seria usuária, mas ela poderia ter grande influência, né, na decisão da minha compra. Ela poderia, inclusive, ser a decisora no final das contas, né? Poderia, por que não? Né? Já falei que poderia ser influenciadora, né? Assim como os filhos, né? Eles não vão nem usar e não vão ser nem os decisores, mas daqui a pouco podem nos influenciar, eventualmente, nessa compra ou em outras compras, né? O avaliador, né, eventualmente, vamos pegar um exemplo de um carro, né, muitas vezes, eu mesmo posso ser o avaliador, né, daquele produto ou serviço, mas daqui a pouco eu posso levar alguém, algum especialista, né, daqui a pouco um mecânico, por exemplo, para mim, se eu vou fazer aquisição de um automóvel, principalmente um usado, um seminovo, né, para fazer a avaliação, se realmente vale a pena comprar aquele carro ou não. Né, e o iniciador, né, que pode ser o próprio cliente ou não, né? Vamos dizer assim. A minha esposa comenta que nós podíamos nos mudar. Ela foi a iniciadora, né? Mesmo que eu vá, que eu tenha o poder de compra e vá decidir a compra, né? Ela foi a iniciadora, né? Ou poderia ser o inverso, ela tem o poder de compra e eu iniciador, enfim. Né? Mas essa dinâmica de todos esses papéis, ela existe, né? E, não obstante, pessoal, uma outra questão bem importante em termos de comportamento do consumidor, né, são os passos que levam ao comportamento de consumo, ao comportamento de compra, né? Primeiramente, a pessoa, né, ela vai reconhecer um determinado problema, né, ou seja, uma necessidade ou um desejo que ela precisa satisfazer ou ela quer satisfazer, né? Ela vai buscar informações, né? Hoje isso está muito facilitado com a internet, com o Google especialmente, né? Eu vou e pesquiso o preço de tudo, né? Inclusive há alguns sites específicos, Bonfire, entre outros, que tu pode fazer comparação de preços ali, né? Embora o Google já faça um pouco isso ali, já dá algumas opções ali nas imagens, logo na entrada da tela. Depois vai avaliar as alternativas, né? Dentre aquelas alternativas que visualizou, qual delas vai adquirir efetivamente, toma a decisão, e depois tem o comportamento pós-compra, né? Se vai interagir com a empresa novamente ou não, né? Se vai ficar satisfeita ou não com aquele produto especificamente. Certo? Bueno. Além disso, né, pessoal, um dos assuntos tratados na nossa disciplina, agora um dos últimos, para ser mais exato, é o marketing e o retorno social, né? Onde eu tenho basicamente os tipos de marketing social, né? Ou seja, que tipos de ações as empresas realizam, né, em termos sociais, mercadológicos, né, e que tipo de retorno elas obtêm, né, tipos de marketing, né, tipo de ações que elas realizam, né. Eu posso ter o marketing de filantropia, né, que seria a partir de doações para entidades beneficentes, né, a doação pura e simples, né, que é que a maior parte das empresas mais faz, né, principalmente finais de campanhas de final de ano ou agora no inverno, tipo, participando de campanha do agasalho, né, elas trabalham com o sistema de doações. Depois já campanhas sociais, que seria patrocinar ou elaborar campanhas, né? Então, por exemplo, a RBS, Fundação Roberto Marinho, normalmente são instituições, né, que trabalham, né, patrocinando ou elaborando esse tipo de campanha. Obviamente existem inúmeras outras, foram as que eu lembrei agora nesse momento. Existem aquelas que trabalham com promoções sociais, que é o caso do McDonald's, né, e o combate ao câncer, né, que é o Mac Dia Feliz, né, onde se trabalha uma promoção, né, que todo o dinheiro obtido com o Mac Lanche Feliz vai para ações de combate ao câncer infantil, né, é um modelo, então, de marketing social baseado em promoção social.
né? E também temos o marketing social baseado em relacionamento, né, a partir de ações sociais, que aí um dos exemplos que vem aqui é o da Avon, né, que se utiliza das suas vendedoras para conscientização, por exemplo, acerca do câncer de mama junto à população. Então, elas levam, por exemplo, ao mesmo tempo que elas vão te visitar oferecendo um produto, né, eventualmente elas podem levar um panfleto, né, podem ser treinadas até, inclusive, para dar alguma instrução em relação ao exame, né, para detectar o câncer de mama. E, finalmente, temos os tipos de retorno, né, do marketing social, né, que pode ser o retorno de imagem, né, aquele onde a empresa, né, se vê a sua imagem valorizada perante aos clientes e a comunidade em geral, a sociedade, né, isso muitas vezes vai acarretar em aumento de vendas e de mercado, né, ocasionando, né, aumentando as vendas, né, vai gerar maior retorno para os acionistas, né? Não obstante também as empresas que investem, né, no marketing social podem ter retorno publicitário, né? E aqui eu não me refiro à empresa publicitar as suas ações, né? Mas aqui a mídia espontânea por estar realizando ações sociais, né? Vocês podem ver que hoje, por exemplo, o Jornal Nacional, né, tem ao final de cada edição tem feito publicidade, né? Eu confesso para vocês que ali eu não tenho certeza se paga ou não paga, para empresas que estão de alguma maneira contribuindo com o combate à Covid-19. Né? Um exemplo de retorno publicitário. Aqui, preferencialmente, né, que não seja pago, porque daí até gera uma discussão aí ética, né, com relação a essa prática. Né? Ao mesmo tempo, também, né, a empresa pode ter retorno tributário fiscal, já que ela pode eventualmente deduzir imposto, né, daquilo que investiu em ações sociais ligados ao esporte, à cultura, né, e outras possibilidades, né? Há também a ideia de que a empresa pode ter retorno de produtividade dos colaboradores, uma vez que eles se sentem bem em trabalhar em uma empresa, né? Bem orgulhosos em trabalhar numa empresa que investe no social. Né? Vou dar um exemplo para vocês bem recente. Né? Eu tenho uma ex-colega que trabalha ela é gerente de operações da unidade do Outback em Campo Grande, no Mato Grosso, e ela comentou esses dias, né? Na verdade, eu publiquei no meu Facebook uma comparação entre o Outback e o Madeiro, né? O Madeiro achando ridículo, vamos dizer assim, que as pessoas parassem de trabalhar por conta do coronavírus, e o Outback com medidas de conscientização, trabalhando o outro lado, né? E eu compartilhei isso e ela veio toda feliz e pela publicação, pela resposta que ela me deu, bastante engajada com a empresa. Ou seja, ela teve o entendimento de que a empresa, né, ela não quer só o seu próprio bem, mas sim o da comunidade, enfim, da sociedade na qual ela está inserida. Por fim, a responsabilidade social propriamente dita, né, que é, né, realmente a empresa vê que aquilo que ela está investindo está gerando frutos, né? Está contribuindo para uma sociedade, para uma comunidade melhor. Certo, meus caros? Em princípio, era isso. Claro, né, pessoal? Se vocês têm dúvidas, enfim, agora eu fico aberto a questões, perguntas, enfim.
Vou parar aqui a apresentação, né, e aí consigo vê-los aqui na minha tela, né, todos que ainda estão conosco. Né? Alguém com alguma pergunta, questão? Cri, cri, cri. Isso é um som de um grilo ali, já que eu estou falando sozinho. Não falei nada até agora porque eu estava jantando, professor. Oi? Não falou nada até agora porque estava jantando? Isso, estava jantando e assistindo a aula. Ah, perfeito, perfeito. Bom, pelo menos agora, entre uma garfada e outra, conseguiu participar. Tá joia, Éder. Tranquilo até agora, Éder? Isso está tranquilo, bem explicado. Ah, perfeito. Obrigado, Israel, pelo feedback. Bom, professor, tem umas perguntas ali, não sei se o senhor sim, viu. por favor, pode fazer. Não, no chat aqui. Tá Deixa um eu pouquinho ver. mais para baixo. Eu vi que o teu tava para cima o chat. Tem umas perguntas ali para baixo. Tá. Aqui é a Júlia, vamos lá. Professor, tem umas atividades que não fiz. As que eu não fiz do dia 10 porque não estava conseguindo acessar o aula, tem como liberar? Júlia, me manda um e-mail pela plataforma ali mesmo, no Mensagens, me pedindo isso que eu libero daí depois para ti, pode ser? Que mais? Depois, Wesley perguntando se o AIDA tem relação com neuromarketing. Sim, sim, Wesley. O neuromarketing é algo relativamente novo aí dentro do marketing, né? E ele geralmente, né, ele procura trabalhar os sentidos da pessoa, né, de forma o quê? A gerar atenção, a gerar interesse, desejo e ação. Né? O neuromarketing, por exemplo, pessoal, é um assunto que eu não abordei nessa disciplina, né? Mas o neuromarketing vai trabalhar muito com os nossos 5 sentidos. Né? Então, daqui a pouco eu entro numa loja, né, com um cheiro bom, com uma música agradável, né? Muitas vezes eu posso eventualmente me interessar mais, né? Isso aguçar o meu desejo e gerar a minha ação de realizar uma compra, né? Já o Wesley aqui pergunta se ainda Wesley, né? Pergunta se a persona é utilizada principalmente na formação de anúncios pagos. Sim, uma vez que tu tá pagando, né, Wesley, é interessante tu fazer isso bem dirigido para a tua persona, né? Inclusive depois ali, né? Por exemplo, se tu vai fazer um anúncio no Facebook, no Instagram, por exemplo, tu consegue delimitar muito bem, né, o público que vai receber isso, né? E obviamente que dentro desse público-alvo, né, a mensagem que tu vai dirigir é aquela persona que tu elaborou previamente, né? O Israel fala aqui sobre o funil de vendas, né? De fato, né? O AIDA, ele trabalha justamente com essa questão de afunilar, gerar atenção, né? Claro, vai gerar atenção de mais número grande de pessoas, o interesse num grupo um pouco mais reduzido, né? O desejo do grupo mais reduzido ainda, e a atenção, né, de um grupo menor ainda, mas, né, que seja um número significativo que gere, né, vendas. A Bruna disse que está tudo ok, Catiele nenhuma dúvida, a Júlia já dizendo que mandou já o e-mail, perfeito, Júlia, eu não esqueço. O Wesley comentando que tem muito interesse em neuromarketing, né? Wesley, se quiser me mandar um e-mail para igor.borges@ubra.br, isso mesmo, eu tenho alguns TCCs de neuromarketing que eu posso compartilhar contigo. Eu já orientei nessa área. Israel, fale. Acredito que eu posso contribuir ali com uma questão ali que é sobre o funil de vendas, né? Perfeito. Isso pesa muito por gerar as estratégias de marketing
gerar o máximo de conteúdo Uhum. para o que aquilo se diz como sendo início, né, topo de funil, Aham. para ter um tráfego maior e um conhecimento maior da marca, né, Uhum. para assim, ter uma quantidade significativa. E se a gente for imaginar um funil mesmo, e Uhum. passando pelo funil, a gente ter o maior número de conversões possíveis. Né? Perfeito, perfeito, perfeito. Obrigado, Israel, pela contribuição, muito boa. A ideia é justamente essa, né? Que nem no AIDA ali, né? Atrair a atenção de muita gente, né? E claro, né? Vamos pensar aí de milhares de pessoas e depois, né? Obviamente que a ação lá no final, nós vamos ter um número bem menor de gente concretizando a ação, efetivamente. Mas né, que seja num nível significativo para que a gente consiga um bom número de vendas. Né? Wesley perguntando se o funil de vendas pode envolver a captação de e-mail por meio de posts orgânicos e pagos, sim, né? Pode envolver a captação de e-mail, né? É o que a gente chama de captação de leads, né? E preferencialmente que esses leads sejam qualificados, né? Ou seja, qualificados a adquirir os nossos produtos, né? Não adianta eu conseguir o cadastro de muita gente, mas desses quase ninguém atender ao meu público-alvo ou a minha persona efetivamente. Certo? Mais alguém, pessoal? Mais alguma questão? Eu vi que o Wesley falou, agradeceu, né? Disse que vai me mandar o e-mail, né? Aí eu respondo com o material. Sobre prova, pessoal, tudo certo. Eu vou liberar então a prova semana que vem, dia 24. Vocês terão até o dia 1º de julho para realizá-la, né? As notas, né? Eu libero no dia 3. Né? Mas antes disso, no dia 1º, eu já quero liberar quem tem os 75% mínimo de presença e quem não tem. Tá? Na verdade, eu vou liberar o nome de quem tem os 75%, né? No mínimo 75%, e os que não tiverem nessa lista aí terão atividades por fazer. Né? Mas aí vão entrar em contato direto comigo para saber daí efetivamente quantas são, né, por fazer, e aí quais delas poderão fazer. Né? Algo mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Não tendo mais nenhuma pergunta, meus caros. Então, desejo a vocês todos uma boa noite. Né? Antes disso ainda, né, só queria lamentar, né, que infelizmente, né, lá quando iniciamos as nossas aulas remotas, né, não imaginávamos que chegaríamos ao final do semestre de forma remota, né? Aliás, no início do semestre, quando iniciamos presencialmente, quiçá imaginávamos que iríamos ter aulas nesse formato remoto, né? Mas né, foi o que se apresentou, né? E de fato, para nossa segurança e de todos vocês e minha também, né? Estamos aqui à distância, então. Né? Espero encontrá-los aí no próximo semestre, né? Presencialmente, né? Não sei se vamos iniciar o próximo semestre de forma presencial ou se isso vai acontecer ao longo do próximo, mas espero vê-los aí, né? Pelos corredores da faculdade, a não ser aqueles que se estão formando, né? Aí, obviamente, espero que se formem, né, pessoal? Não espero que fiquem na UBRA para me ver ainda. Certo? O formato assim, professor, de videoaula, bem que a UBRA poderia continuar com a disciplina EAD, depois que voltasse presencial, né? Porque normalmente a disciplina EAD é muito arquivo para a gente ler, fazer conteúdo e tal. Na verdade, a disciplina EAD realmente, tá, Éder? Ela é feita num formato diferente, tá? A disciplina EAD tem o professor, né, como
planejador da disciplina, né? Ele que cria o plano de ensino, né? Ele pode ou não ter escrito o livro da disciplina, né? Mas ele faz o planejamento do plano de ensino e de todas as atividades que vão acontecer. E aí há um tutor que faz a interação com os alunos, né? Isso faz com que o EAD, né, no formato atual, tenha mensalidades mais baratas, já que o custo com o pessoal é menor. Né? Já assim, no formato remoto, em todas as aulas, ou em parte delas, né, torna um ensino um pouco mais caro. Né? Então, por isso que o EAD, propriamente dito, né, acaba trabalhando nesse formato aí mais textual, né? Mas vou ser bem honesto com vocês, né? Devem haver mudanças por aí, né? Tem uma portaria do Ministério da Educação recente que liberou que o ensino presencial tenha 60% de presencialidade e 40% de EAD. Só para vocês terem uma ideia, os percentuais atuais eram de 80% e 20%, 80% presencial e 20% à distância. Então, com certeza, né, os cursos se tornarão cada vez mais à distância. Né? E, obviamente, aqueles que conseguirem achar a melhor equação, né, de oferta de um serviço de qualidade a um preço que o consumidor ache justo e adequado, vão sair na frente. Né? E eu sei que a Ubra está procurando correr atrás disso aí, sim, né? De achar um modelo aí mais adequado possível, né? Que tenha qualidade e, ao mesmo tempo, também tenha um preço justo. Certo? Então tá, meus caros. Falei até de modalidades de ensino aqui, né? E vamos lá, uma boa noite a todos. E até a prova, né? Espero que vocês não precisem fazer a avaliação final, que façam porque querem aprender mais, mas que não precisem porque tenham atingido os 7 pontos. Abraço a todos e até!